Atualmente, na nossa sociedade, muitas pessoas acreditam estarem ansiosas, serem depressivas, bipolares, estressadas demais, enfim. Parece até que as pessoas ficam procurando algum tipo de rótulo para poder botar na própria testa e usar isso como justificativa por conta das suas falhas de comportamento, falhas emocionais, falhas de pensamentos. Honestamente, não precisa nem ser estudante de psicologia para ter noção de que, de fato, nos últimos anos deu um boom de psicopatologias na nossa sociedade, principalmente depois da pandemia. Porém, tá parecendo algo tão normal, como se qualquer pessoa tivesse depressão, todo mundo tivesse ansiedade, como se fosse algo tão banalizado, que partiu de mim uma ideia de vir explicar para vocês entenderem o que é uma depressão, o que é de fato uma psicopatologia. E a ideia de você entender isso não é pra gente começar a entender os outros, e sim pra você entender você. Então nesse vídeo eu quero conversar com você para saber se de fato você tem uma psicopatologia ou se o que você tem na verdade são fatores não nosológicos que a gente chama dentro da psicologia. E fica tranquilo com esses nomes difíceis, tipo psicopatologia, fatores não nosológicos, eu vou te explicar tudo aqui, tá? Fica tranquilo, eu vou com calma. E acho que antes da gente entender o que são fatores não nosológicos, seria importante a gente entender o que é algo nosológico. Fatores nosológicos é tudo aquilo que se caracteriza ou se condiciona diretamente com uma doença ou uma patologia diagnosticável. E só para não gerar dúvida, doença se trata do problema de saúde em si. Já patologia seria a explicação desse problema. Seus efeitos, como funciona, etc. E é daí disso tudo que também veio o termo psicopatologia, que seria a ciência que estuda as doenças psicológicas. Então, nosologia seria isso, aquilo tudo que é explicável, que é identificável, que é diagnosticável como uma doença. Já os fatores não nosológicos são, posso dizer, situações que contribuem para sintomas semelhantes, porém eles não são diretamente causadores de doença. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa chega até uma clínica de psicologia e ela relata que atualmente ela tá muito cansada e muito desanimada. Será que seria certo, como profissional, a gente já pegar e carimbar na testa dela uma depressão sem nem antes conhecer tudo direito? Acho que não, né? Não vai ser só o fato da pessoa estar um pouco cansada e desanimada que vai definitivamente justificar que ela tem uma depressão, por mais que depressão também cause cansaço e desânimo nas pessoas. Então, antes da gente diagnosticar alguma pessoa, além de conhecer seus fatores únicos, é importante a gente investigar os fatores não nosológicos na vida dessa pessoa. Então, vamos supor aqui que, conversando com esse paciente, a gente descobre que ele tem uma rotina alimentar extremamente ruim. Ele também consome muita cafeína e acaba tendo, consequentemente, uma noite de sono extremamente ruim também. Vamos supor que quando a gente perguntou de atividade física pra ele, ele começou a rir, como se fosse algo tipo, mas tá, você tá maluco? Você acha que eu vou fazer atividade física? Isso aí não é pra mim não, sabe? E vamos supor também que quando a gente perguntou como ele gerencia o tempo dele, ele falou, cara, atualmente eu tô tão ocupado com o trabalho que eu não tenho tempo pra nada nem ninguém. E na hora que ele foi explicar sobre o trabalho dele, ele falou que trabalha home office, que passa o maior tempo do dia conectado no celular, no computador, coisa do tipo, e quando ele não tá trabalhando, às vezes ele fica vendo rede social, e que ele só sai de casa pra, sei lá, ir no mercado comprar algumas coisas, mas a maioria da refeição dele ele pede online, assim, pede pelo iFood. Então você conseguiu ver aqui nessa tabela que o Gui foi colocando que todos esses fatores mexem com o nosso emocional, geram um desgaste físico, um desgaste mental, um desgaste, enfim, completo na pessoa, porém nada disso tem relação direta com uma doença, uma psicopatologia, igual eu acabei de explicar. Dá pra perceber como existem vários fatores do dia a dia que podem abalar nosso estado mental e físico que não tem de fato uma relação direta com uma doença mental? Eu acho que de fato o que tá acontecendo na nossa sociedade não é crises de depressão ou ansiedade, que é a doença do século, sabe? Mas sim fatores não nosológicos não tratados, que não estão sendo realmente investigados da forma adequada. E, consequentemente, está fazendo com que as pessoas vivenciem esse tipo de situação de forma muito prolongada. E agora vai entrar um fator importante aqui nesse vídeo. A partir do momento que a pessoa tem um fator não nosológico no cotidiano, na rotina dela, de forma muito prolongada, por alguns anos, assim, e isso não é tratado, aí sim, de verdade, ela pode ter algum tipo de consequência que vai acabar afetando a saúde mental dela a longo prazo. E o mais triste disso tudo é que pode acabar evoluindo até para uma condição crônica quando não é dado o devido valor e devida atenção para tudo isso. E a partir disso, daí sim, a gente vai precisar entrar com um profissional adequado, com especialistas, para conseguir de verdade dar uma devida atenção para esse paciente, depois de tanto tempo que ele passou a viver de forma não funcional na rotina dele. Então a grande chave que pega nessa situação não nosológica seria a intensidade
e o tempo. Quanto for maior o tempo de exposição a fatores não nosológicos e maior a intensidade que a pessoa tá nessa rotina, nessa condição de vida, maior é a chance de fato, ela desenvolver algum tipo de desequilíbrio emocional e mental que pode fazer com que ela tenha que, de fato, buscar especialistas e daí, então, acabar caindo no diagnóstico de depressão. Mas entendeu que teve vários passos antes disso? Na verdade, a maioria das doenças são desse jeito, né? Quanto maior o tempo que você leva para iniciar um tratamento, maior é a chance de que esse tratamento seja cada vez mais difícil, que a situação se agrave e coisas do tipo. Então, por mais que eu ainda tenha um canal pequeno, por mais que eu entenda que talvez, infelizmente, muitas pessoas não vão ver esse vídeo, eu acho importante demais eu estar aqui falando de tudo isso. Essa informação tem que ser passada adiante. Se você tá vendo isso, é importante que você saiba identificar o que são fatores não nosológicos e fazer as pessoas perceberem que talvez ela ainda não tenha uma depressão. Ainda não tenha uma depressão. Mas ela já tá tendo indícios que, se continuar desse jeito, a situação pode acabar se agravando. E eu quero que você entenda que diagnóstico não é a primeira coisa que a gente tem que buscar na hora de procurar um psicólogo, um psiquiatra, mas sim entender o nosso contexto de vida atual. Então, antes de se auto-colocar um rótulo na testa, faça essas perguntas pra você mesmo. Como que tá a sua alimentação? Você movimenta o seu corpo constantemente? Você faz algum tipo de atividade física? Passa pelo menos uns 20 minutinhos do seu dia exposto ao ar livre, em contato com a luz natural do dia? Você sente que é uma pessoa que tem se isolado muito atualmente das outras pessoas? Se você sente que essas áreas da sua vida são um pouco desorganizadas, talvez o que você tenha de fato não seja uma doença ou uma psicopatologia, mas sim um reflexo de um estilo de vida de baixíssima qualidade. Mas é óbvio que nem tudo depende só de você também, né? Se você sente que você já fez o teu possível, o seu melhor pra tentar mudar essa rotina e mesmo assim você não consegue ter forças pra sair do lugar, agora sim, é hora de procurar ajuda. Psiquiatras e psicólogos não estão aqui pra te dar rótulo, então cara, tira isso da cabeça, mano. Psiquiatras e psicólogos, e eu me incluo nisso, estão ali pra te ajudar com questões que por vezes é muito difícil de resolver sozinho. Então, antes de você falar coisas reducionistas do tipo, ai, hoje em dia todo mundo tem depressão, ai, na nossa sociedade, quem que não tem ansiedade atualmente? Para. E olha um pouquinho pra dentro, olha um pouquinho pra sua vida. O que você tem feito atualmente por você mesmo? Saúde mental é algo que depende muito de esforço, é algo que depende muito de nós. Isso é algo maravilhoso, porque se depende de nós e depende de esforço, significa que a gente pode fazer algo a respeito de tudo isso. Olha, na minha opinião, eu acabei de transmitir pra você um conteúdo de altíssimo valor e muita qualidade. Só que, claro, isso é a minha opinião. Se caso você tenha ficado incomodado, ou você acha que não faz sentido tudo isso que eu falei, eu aceito muito a sua crítica, mas antes de você comentar algo que possa ser muito grosseiro ou me xingando, coisa do tipo, eu recomendo que você clique nesse vídeo. Nesse vídeo eu mostrei como que reclamação pode afetar a nossa vida e como isso pode ter consequências horríveis no longo prazo. Então, acho que vai ser uma boa você primeiro ouvir isso pra depois vir aqui reclamar comigo.